Aleluia, graça e paz. Boa noite. Que alegria estar mais uma vez com vocês para adorar ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo, sem mais delongas, no livro de Amós, capítulo 9. Glória a Deus pelos meus amigos e irmãos ali da Betel, Afonso. Deus abençoe todos vocês. É uma honra ter vocês aqui. Dilinha, que surpresa! Tem uma amada irmã ali também. Deus abençoe você, com a sua filha, sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu ver se tem mais algum visitante. Não, né? Todo mundo de casa. Glória a Deus. Tem uma jovem lá no fundo, lá do lado da Camila. Deus abençoe você. Glória a Deus. Amós capítulo 9. Hoje nós vamos meditar sobre a tenda de Davi. Aleluia. Amós capítulo 9. E eu vou te dizer que Amós está na Bíblia, para ajudar você a localizar mais fácil. Tá depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Aí ajudou. Amós é um dos profetas menores. Se você tiver dificuldade de abrir, vai de Mateus para trás, fica mais fácil. Amós capítulo 9, a partir do versículo 11. Existe uma promessa e uma palavra profética sobre a tenda de Davi, ou o tabernáculo de Davi. E nós estamos nesse tempo entrando em um propósito, nosso propósito de 90 dias, a arca em minha casa. Nós incluímos também a visão da tenda de Davi, que é a adoração ao Senhor. E nós vamos estar aqui nesse sábado, nesse próximo sábado, de 9 da manhã ao meio-dia, orando ao Senhor, 3 horas de oração direta aí. Talvez você nunca orou tanto em sua vida, tanto tempo assim direto. Então eu creio que é tempo de nós queimarmos incenso diante do Senhor. É tempo de nós levantarmos a nossa voz em oração, nós que somos os sacerdotes do Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Nós somos um reino, amém? Quem aqui pertence ao reino de Deus? Nós somos um reino e esse reino é constituído por sacerdotes. A palavra sacerdote do latim sacerdotes, representantes do sagrado. O reino de Deus é composto por sacerdotes, e esses sacerdotes são os representantes do rei na terra. Deus te chamou para ser o seu representante, o seu porta-voz, aquele que vai oferecer a Ele dons e sacrifícios em sua presença. O Senhor Deus, Ele quer receber da sua parte, da sua vida, os seus dons. Na realidade, os dons que Ele te deu com um propósito, para que você devolvesse para Ele em serviço, em glória. Aleluia. Amós capítulo 9, a partir do versículo 11, vamos ler. Diz a palavra do Senhor: naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto, e os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Pai, essa é a sua palavra. Que
que o Senhor, pelo Teu Espírito, ministre aos nossos corações de maneira profunda, que nós saímos daqui ativados a viver uma vida ainda mais intensa em adoração e entrega diante da Tua presença. Fala conosco, Espírito Santo, não a mim, não a nós, mas ao Senhor toda a glória. Fala conosco e usa-me com misericórdia e graça para transmitir a Sua mensagem como porta-voz do Teu poder sobre essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A tenda de Davi. Nós falamos um pouco sobre isso aqui no PDA, mas hoje eu queria falar mais especificamente aqui como um propósito que nós vamos estar estabelecendo. Mas antes de falar sobre o propósito, eu vou falar sobre o fundamento dessa tenda, ou tabernáculo. A tenda ou tabernáculo, essa palavra no original significa habitação. Tabernáculo significa habitação. Abra sua Bíblia agora comigo, para que você entenda um pouco mais em Êxodo, capítulo 25. Não tem como entender o tabernáculo de Davi, a tenda de Davi, sem entender a tenda de Moisés. Êxodo, capítulo 25. Você pode ler depois na sua casa o capítulo inteiro, para que você entenda mais sobre o tabernáculo de Davi, você que ainda não estudou sobre isso. Mas eu quero ler especificamente o versículo 8. Êxodo 25, versículo 8 diz: E me farão um santuário, e habitarei ou tabernacularei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então Deus, ele deu uma visão para Moisés quando ele saiu do Egito e foi para a caminho da terra prometida. Quando ele estava no deserto, Deus deu uma visão para ele no monte. E a visão que Deus deu para Moisés no monte era de um tabernáculo, de uma tenda. E essa tenda, ela iria ter 3 dimensões: átrio, santo lugar e santo dos santos. O átrio era a parte de fora, o quintal, a parte da frente da casa. E depois o santo lugar eu costumo comparar com uma sala, e o santo dos santos o quarto. Era uma tenda cercada dos 4 lados de 50 metros por 25. Esse era o tamanho do cercado. O santo lugar era menor e o santo dos santos era um lugar ainda menor. No tabernáculo, no átrio, nós tínhamos o altar de holocausto, a bacia de bronze, que representava ali o lavar pela palavra, o lavar regenerador de Jesus pela palavra que Ele nos deixou, pelo Evangelho. E o altar de sacrifício, o altar de bronze, representava ali a morte vicária de Jesus na cruz e também a morte, o sacrifício do pecador. Depois, no santo lugar, nós temos o candelabro, que representa o Espírito Santo, ou 7 Espíritos de Deus. Nós temos a mesa com os pães da proposição, que representava o alimento de Deus sobre a nação de Israel. E também tinha o altar de incenso, que representavam as orações entregues do povo a Deus. No Santo dos Santos tinha ali apenas um móvel, que era a Arca da Aliança. Um móvel que se dividia em 2. A Arca da Aliança, ela tinha também a sua tampa, que era o propiciatório. E o propiciatório, ele tinha 2 querubins em cima dele, era onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava lá e oferecia ao Senhor sacrifício para perdão dos pecados de toda a nação. No átrio, o sacerdote, o levita, ele oferecia o sacrifício em favor do pecador no altar de sacrifício. No santo lugar, o levita, o sacerdote, ele oferecia o incenso, a oração e a intercessão que subia diante de Deus ali em favor da nação, em favor do povo. E uma vez por ano era a expiação dada pelo sumo sacerdote para o pecado, para perdão do pecado de toda a nação de Israel. Nós encontramos então, e ali ele adorava a Deus. O que mais o sumo sacerdote fazia ali era oferecer adoração a Deus. Aquele sangue representava não apenas um sacrifício, mas representava a adoração oferecida a Deus. O átrio
é lugar de arrependimento. O santo lugar é lugar de intercessão. E o Santo dos Santos é lugar de adoração. Arrependimento, intercessão e adoração. Nós encontramos essas três referências e essa crescente que representa também o caminho, a verdade e a vida. Era o nome das três portas do tabernáculo. A porta principal, a porta primeira que vinha do deserto para o átrio, caminho. A segunda porta, verdade, e a terceira porta, a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, que é a representação da Arca da Aliança, senão por mim, por meio do meu sacrifício, por meio da obra que eu fiz lá no altar de sacrifício, que é a cruz. O tabernáculo, os seus móveis, eles estão em formato de cruz, representando a obra redentora de Cristo em nosso lugar. Por isso ele diz: ninguém vai ao Pai, se não for por mim. Se não passar pela cruz, não há como ver o Senhor. Se não passar pelo sacrifício vicário de Jesus, o sacrifício substitutivo de Jesus, não há como nós entrarmos na eternidade e estarmos com Deus. E esse tabernáculo era cheio de regras. Ele tinha ali quem apenas acessava a glória de Deus, quem apenas acessava a Arca da Aliança, era o sumo sacerdote. A não ser quando o povo de Israel se locomovia de lugar, porque eles eram nômades. Eles não ficavam apenas no lugar, eles peregrinavam no deserto rumo a uma promessa que era a terra prometida. E a peregrinação do povo de Israel ali no deserto é a representação da nossa caminhada aqui na terra. Nós estamos num deserto aqui nessa terra, rumo à terra prometida. Existem pessoas que falam que o paraíso está aqui na terra. Não, o paraíso está com Deus. Ele removeu ele da terra e levou para ele todos aqueles que findarem a sua trajetória aqui nesse deserto. E se estiverem na presença de Deus pelo sacrifício de Jesus, eles herdarão o paraíso, a santa cidade que está no céu. Agora, se a pessoa ela não passar pelo sacrifício de Cristo, infelizmente, para ela resta uma expectativa de perdição eterna. Por isso que o Senhor Jesus, Ele está nos ativando nesse tempo a nos santificarmos em Sua presença, a buscar mais a Sua presença, porque a palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E Ele está chamando a Sua noiva a se santificar mais, porque nós estamos vivendo os últimos dias, e a palavra do Senhor diz que nos últimos dias o que é sujo, ele se sujará mais ainda. Mas o que é santo deveria se santificar mais ainda. E aquele que está de pé deveria tomar cuidado para que não caísse. E nós estamos vivendo esse tempo. Mas existe uma promessa ainda maior para esse tempo, antes da vinda de Jesus, antes do retorno do Messias. Ele disse que ele levantaria o tabernáculo caído de Davi. Ele levantaria a tenda de Davi que caiu. Por que caiu? Vamos entrar agora, depois de entender o tabernáculo de Moisés, ao tabernáculo de Davi. Depois que o povo ele montava o tabernáculo de Davi, eles saíam do lugar, eles desmontavam o tabernáculo, levavam os utensílios, e aí então só que o povo enxergava a Arca da Aliança, aquele móvel tão santo. Mas quando se montava de novo, o povo não podia ver, ela tinha que ficar no Santo dos Santos. O povo chega à terra prometida, Moisés morre e ele fica ali, o seu corpo é levado por Deus, é tomado por Deus, porque até hoje não se achou o corpo dele. E no livro de Judas fala que o diabo ele intentava para tomar o corpo de Moisés, e Miguel pleiteando ali com ele, não permitiu. Ele falou: o Senhor o repreenda. E eu sei que, eu acredito nisso, e nessa linha teológica, que Moisés, ele foi tomado da terra e foi levado para o céu. Mas isso aí não é tema para agora. Moisés ele morre, e Josué é o seu sucessor, e ele entra na terra prometida. E quando ele chega na terra prometida, ele conquista ali a primeira cidade de Jericó. E o povo, eles vão estabelecer ali o tabernáculo, e eles colocam o tabernáculo numa cidade chamada Siló, no interior de Canaã.
E lá o sacerdote Eli e os seus filhos, eles que estavam ali cuidando da arca da aliança e do tabernáculo. Porém, Eli representa um sacerdote morto, ou um sacerdócio morto, porque a palavra do Senhor diz que nos últimos dias de Eli, ele já estava gordo, cego e não conseguia mais andar. Existem sacerdotes hoje em dia que estão nas condições de Eli, sacerdotes que foram escolhidos por Deus, pessoas que foram escolhidas por Deus para ser os seus representantes, mas já perderam a visão. Sacerdotes que foram escolhidos por Deus para andar sobre a terra e profetizar a presença de Deus onde eles pisassem a planta dos seus pés, mas eles já perderam a sua caminhada. Eles já não estão mais andando, fluindo em Deus. Sacerdotes que estão gordos do orgulho, que estão gordos da vaidade, da gula, da soberba. E Deus já não fala mais com eles, eles não conseguem mais ouvir a voz de Deus. Deixa eu te dizer, você foi nomeado sacerdote para que você possa ouvir a voz de Deus e transmitir a palavra de Deus para essa terra. Não seja como Eli, não permita com que a sua visão seja perdida. Não permita perder a audição, a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E Eli também, ele era um sacerdote negligente, que ele sabia que os seus filhos estavam caminhando pelo caminho errado, mas ele não fazia nada. E muitas vezes nós temos visto crentes assim, que estão vendo a sua família, estão vendo os seus amigos, estão vendo seus irmãos em Cristo, estão vendo a sua sociedade se perdendo, mas eles não fazem nada, porque estão cegos, surdos, gordos e não conseguem mais andar. Eles não conseguem nem se apresentar a Deus, que dirá apresentar os outros a Deus. Mas Deus nesse tempo, Ele está curando os Elis dessa geração. E Deus está também levantando uma nova geração, a geração de Samuel, a geração daqueles que ouvem a voz de Deus, que são sensíveis à voz de Deus, que por mais que se sintam ou sejam pequenos, Deus está os levantando para transformar a sua geração. A palavra do Senhor diz que Deus então, Ele dá um filho a Ana. Ana vai a Siló com seu marido Eucana, e ela clama a Deus um filho, e Deus dá a ela um filho. E esse menino se chama Samuel. E Samuel, ele é o sucessor ali de Eli como sacerdote. Samuel era sacerdote, juiz e profeta. Ele foi um dos grandes juízes da nação de Israel. E quando Samuel ele governa, o povo começa a clamar a Samuel: nós queremos um rei, porque nós não temos um rei. E Deus, Ele dá ouvidos à voz do povo. Ele fala: eu vou deixar vocês terem um rei. E Ele permite com que seja escolhido Saul. E Saul governa 40 anos sobre Israel. Só que nesses 40 anos que Saul governou sobre Israel, a arca no tempo de Eli foi roubada pelo povo dos filisteus. A presença de Deus, por causa desse sacerdócio cego, surdo, manco, gordo, esse sacerdócio imperfeito, a presença de Deus foi levada do templo. Nós somos o templo do Senhor, e se nós não vivermos o sacerdócio do Senhor de maneira alinhada, cuidado para você não perder a presença dEle. Cuidado para você não perder a glória de Deus ou o brilho da glória de Deus por causa da perca do seu sacerdócio. E quando eu falo sobre sacerdócio, eu falo sobre práticas espirituais. Sacerdócio é quando você entra na presença do Senhor para lhe oferecer os seus dons e os seus sacrifícios. Sacerdócio, exercer o seu sacerdócio, é quando dia após dia você queima incenso. Quando dia após dia, a Bíblia fala que o incenso, ele deveria estar aceso dia após dia. Ele deveria ser aceso de manhã e de tarde. Em outras palavras, o Senhor diz, e o incenso representa a oração. Em outras palavras, Deus está falando: você exerce o seu sacerdócio quando você ora dia após dia, quando você acende o incenso da oração todos os dias. Mas existem sacerdotes cegos que, porque eles não têm mais visão, eles não estão mais acendendo o incenso, eles não estão orando mais. Oram male male quando vem a igreja. Oram male male quando tem uma reunião de crente.
Deus não te chamou para ser um crente. Deus te chamou para ser um representante dele na terra. E para que você represente Deus direito, você precisa queimar incenso todos os dias, porque existe um altar no tabernáculo, e o altar do incenso representa a nossa oração queimando diante do Senhor. Está no livro de Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 8, eu não me lembro direito, que o incenso são as orações dos santos. Exercer o seu sacerdócio fala também de apresentar a sua vida no altar de sacrifício. Fala de você se arrepender todos os dias dos seus pecados, das suas falhas. Mas não somente das suas falhas, mas se arrepender dos pecados da sua família, se arrepender dos pecados da sua comunidade cristã, se arrepender pelos pecados da sua nação, se arrepender pelos pecados do seu bairro, se arrepender pelos pecados da sua parentela. Nós vamos encontrar isso lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 4 e 5. Se você quiser anotar, depois anota as referências, eu não vou abrir. Jó capítulo 1, fala que Jó, ele apresentava-se a Deus a favor dos seus filhos, e ele sacrificava a Deus pelos seus filhos. Nós precisamos oferecer sacrifício a Deus pela nossa família. Você, como sacerdote, você é um representante de Deus na sua casa. Você é aquele que vai oferecer ao Senhor sacrifício, assim como o sacerdote, o sumo sacerdote fazia uma vez por ano. Mas nós entendemos que nós não estamos mais no sacerdócio levítico, nós estamos no sacerdócio de Melquisedeque, ou no sacerdócio de Davi. Davi, ele não só oferecia incenso uma vez por ano. Davi oferecia a sua adoração a Deus 24 horas por dia, todos os dias da semana. Nós entendemos que o nosso sacerdócio agora, ele até continua nos mesmos rudimentos, nos mesmos processos do templo de Moisés, do tabernáculo de Moisés. Mas a revelação é a revelação de Davi. Você deve cultuar, não é só uma vez na semana, 2 vezes na semana quando tem culto na igreja. Deus te chamou para você oferecer a sua vida como um culto vivo ao Senhor. Um culto diário. O sacerdote, ele oferecia sacrifício em favor dele, em favor da família dele, em favor da nação, em favor do povo dele, em favor da tenda, da tribo dele, em arrependimento. Isso é exercer o seu sacerdócio. Exercer o seu sacerdócio é você se apresentar a Deus e apresentar também aquelas pessoas que Deus colocou à sua volta. Não seja como Eli, não seja como Ofni e Finéias, que estavam se engordando no templo da adoração que era oferecida a Deus. Outra característica do sacerdócio e do sacrifício é o altar do jejum. Ali no sacerdote, no tabernáculo, no santo lugar, nós tínhamos a mesa dos pães da proposição. Fala do alimento diário da palavra. Aqueles pães deveriam ser trocados periodicamente, e você precisa buscar se alimentar da palavra periodicamente, diariamente. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para o meu caminho. Não deixe de ler a palavra, meu irmão. Nessa minha caminhada pastoral, às vezes eu encontro pessoas que falam: pastor, eu oro até todo dia, mas eu não consigo ler a Bíblia. As duas principais pernas que movem a vida cristã é a oração e a palavra. Você já viu você andar só com uma perna? Pelo amor de Deus, você não é saci. Deus, ele te chamou para ter uma caminhada perfeita. Oração, palavra. Deus fala comigo, eu falo com Deus. Quando eu oro, Deus, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Você vai ficar só falando e não vai escutar Deus falar com você. Por isso que nós devemos orar todo dia, mas nós devemos também ler a Bíblia todo dia.
A Bíblia é o alimento, é o pão vivo que desceu do céu para nós. É o maná que desceu do deserto. A palavra de Deus é o combustível do crente. Crente que conhece pouco da palavra, ele é alvo fácil para cair no engano. A Bíblia diz que o meu povo perece porque falta-lhe conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento da palavra. Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que nós caímos no erro? Por que nós vivemos na vida errada? Porque nós não conhecemos a palavra. Outro dia eu estava num discipulado com a irmã e ela falou: pastor, se eu tivesse esse entendimento antes, talvez eu não teria vivido ou errado tanto como eu errei na minha vida. Nós erramos por falta de conhecimento da palavra. Então, meu irmão, busque dia após dia o conhecimento da palavra. Pesquise, pergunte, vá além, pegue um dicionário bíblico, baixe no seu celular, mas não fique sem se alimentar da palavra. Por isso que nós estamos aqui em 90 dias de meditação na palavra. Hoje nós finalizamos o livro de Romanos. Existem pessoas aqui talvez que nunca leram um livro todo da Bíblia. E no propósito da Arca na Minha Casa, nós acabamos hoje de ler um livro da Bíblia. E nós, nesse período de 90 dias, nós vamos ler 14 livros da Bíblia. Amanhã nós começamos o livro de 1 Coríntios. E eu creio que Deus terá grandes coisas para fazer e falar com você através desse livro. Coma da palavra. Alimente-se da palavra. Alimente-se do pão da proposição. Alimente-se do pão vivo que desceu do céu. A palavra é o corpo de Cristo. A palavra é a carne de Cristo. E ele diz: aquele que não comer da minha carne não tem parte comigo. Você quer ter uma aliança com Jesus? Alimente-se da palavra. O jejum é uma prática espiritual que fortalece o nosso espírito e mata a nossa carne. O sumo sacerdote, quando ele entrava lá no Santo dos Santos, ele nem comia, porque ele entendia que para ele estar diante da presença de Deus, ele teria que estar de forma sacrificial, purificada, santificada. Jejum, oração, meditação na palavra. Outra prática espiritual, outra prática do sacerdote é você evangelizar. Quantas almas até hoje você já falou do amor de Deus? Quantas vidas já foram salvas através da sua vida? Deixa eu te falar, se você não levou ninguém ainda à salvação, você está sendo um crente egoísta. Você está indo para o céu, mas ao seu redor você conhece centenas, dezenas, milhares de pessoas que estão indo para o inferno. E você sabe a senha da salvação. Tenha como meta de vida salvar vidas. Tenha como objetivo maior da sua vida: eu preciso salvar vidas. Não sei se você já assistiu aquele filme Até o Último Homem. Quem aqui já assistiu o filme Até o Último Homem? Se você não assistiu, assista. Só não pode assistir criança, que é muito pesado. Mas tem uma hora que para mim a hora do filme mais impactante é quando o soldado ele não usava arma de fogo porque ele não queria. Ele falava que ele não podia matar uma vida. Ele era cristão, ele era adventista e ele não podia matar. Ele tinha esse conceito: eu não dei a vida a ninguém, então eu não tenho direito de tirar, por mais que esse seja o meu inimigo. E às vezes a gente que é crente, que recebeu a vida, está doido para receber uma arma na mão. Quantos crentes não aplaudiram o Bolsonaro quando ele liberou o porte de armas? Para que você vai ter uma arma se não para matar alguém? Ah, pastor, é só para me defender. Mas vai que uma hora você precisa puxar o gatilho.
Jesus, ele morreu por nós para que a gente não precise matar ninguém. E quantas vezes as pessoas não matam umas às outras com a língua, que é muito mais poderosa do que às vezes uma arma de fogo. Quando Jesus diz lá nos 10 mandamentos, não matarás, ele não estava falando apenas de tirar a vida física. Mas existem muitas pessoas que com a língua estão matando sonhos, projetos, alvos, emoções. É tempo de nós entendermos que Deus, ele nos deu vida para que a gente pudesse gerar vida. Vira para o seu irmão e fala assim: Deus te deu a vida para que você ganhasse outras vidas. Aleluia! Tenha como meta da sua vida, meu irmão: eu preciso ganhar muitas almas para Jesus. Eu preciso levar almas para o céu. E o filme vai mostrando, chega a hora lá do maior confronto, tiro para tudo quanto é lado, granada explodindo e tal, e espada e morte. E ele de repente, ele faz uma oração a Deus: Senhor, deixa eu salvar um. Se eu conseguir salvar um nessa guerra, eu vou ficar satisfeito. Que essa seja a sua oração. Que no tempo dessa sua peregrinação na terra, peça ao Senhor: Senhor, deixa eu salvar uma vida. Deixa eu tirar uma vida das garras do inimigo. Senhor, deixa eu tirar uma vida do campo de morte. E aí ele vai e consegue salvar mais um. Aí de repente ele faz a segunda oração: Senhor, deixa eu salvar mais um. Me permita salvar mais um. E aí ele vai e consegue, salva mais um. E ele volta e faz essa oração de novo. E ele vai fazendo essa oração várias vezes: me deixa salvar mais um. E se eu não me engano foram mais de 100 pessoas. Quem lembra o número de pessoas? 143 pessoas que ele salvou, irmãos. 143 pessoas que ele salvou, pedindo a Deus: me dê mais uma alma. Deixa eu tirar mais uma alma das garras do inimigo. Deixa eu tirar mais uma alma do perigo da morte. Deixa eu levar mais uma alma para o lugar seguro. Deixa eu levar mais uma alma para o campo de refugiados. Deixa eu levar mais uma alma para o médico. Deixa eu levar mais uma alma para o lugar onde tem salvação. Que essa seja a sua oração de todos os dias. Irmãos, todos os dias eu oro ao Senhor: Senhor, eu quero ser canal de salvação para os perdidos. Eu quero levar as pessoas até a tua presença. Eu quero levar as pessoas a conhecer mais do Senhor. Todos os dias eu oro pelos meus familiares que ainda não foram salvos. E na oportunidade que eu tenho, eu falo do amor do Senhor. Essa semana eu fiquei 2 horas com meu irmão no telefone falando: cara, Deus te chamou para salvação. Depois eu falei com minha cunhada: minha querida, Deus te chamou para salvação. Pregue a palavra, a tempo e a fora de tempo. Eu estou aqui num churrasco, é um velório. Eu estou no shopping, a tempo e a fora de tempo. Não existe lugar, não crie barreiras, não crie limites para salvar uma alma. Deus te chamou para salvar as almas lá no seu trabalho. Aquelas pessoas que você diz ser suas amigas, seus amigos. Já pensou eles irem para o inferno e naquele grande dia eles olharem para você e falarem: eu estou indo para o inferno e você indo para o céu? Por que você não me tirou do caminho da perdição? Um amigo que você diz, uma amiga que você diz que ama tanto. Porque naquele dia a Bíblia diz que nós teremos autoridade de julgar as nações. E nós iremos julgar a causa que nós conhecemos. Em outras palavras, você vai dar sentença de morte eterna para pessoas que você conhece e diz que ama. Eu aprendi que a verdadeira expressão de amor é a salvação. Porque Deus amou o mundo inteiro, que deu o seu Filho unigênito, para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a maior expressão de amor. A maior expressão de amor não é você dar um presente.
A maior expressão de amor não é você levar para brincar os seus filhos. A maior expressão de amor não é você estar ali dando o seu ombro para ele chorar. Não, a maior expressão de amor é quando você consegue conduzir uma alma do lamaçal do pecado para a rocha firme que é Jesus. É quando você consegue tirar uma alma das garras de Satanás e colocar ela no colo do Pai. Ame as vidas. E uma das expressões, às vezes você é uma pessoa que tem dificuldade em se comunicar, em se expressar. Ore para que Deus arranque essa timidez de você, essa vergonha de você, porque a palavra do Senhor diz que aquele que se envergonhar de mim, do meu testemunho nessa terra, eu me envergonharei dele naquele grande dia. Já pensou você passar vergonha diante de Jesus? E você dizendo: mestre, eu consegui chegar até o Senhor. E ele: quem é você? Se afasta de mim, eu não te conheço. Você se envergonhou de mim lá, enquanto você estava na terra? Você não se relacionou comigo quando eu estava na terra? Eu não te conheço. Essa palavra conhecer vem do original hebraico, que está relacionado a ter intimidade, a intimidade de um casal, quando eles se unem na noite de núpcias. Conheceu Abraão a Sara, e eles tiveram um filho, e colocaram o nome dele Isaac. Conheceu Jacó, a sua esposa, e eles tiveram um filho. Deus, Ele quer que nós venhamos o conhecer. Deus quer que nós venhamos ter intimidade com Ele. Deus quer que nós venhamos ter relacionamento profundo com Ele. O tabernáculo de Moisés, ele fala do exercício do sacerdócio. Eu e você precisamos exercer o nosso sacerdócio. Eu e você precisamos exercer o nosso sacerdócio. Eu e você precisamos queimar incenso no altar de incenso, que é as nossas orações. Eu e você precisamos oferecer sacrifício no altar de bronze, que é o arrependimento, que é o jejum, que é a separação desse mundo, a vida de santificação. Eu e você precisamos nos lavar com a palavra, que é a bacia de bronze. Eu e você precisamos nos alimentar dos pães da proposição. Eu e você precisamos manter a lâmpada do Espírito acesa. E quanto mais eu vou vivendo as práticas espirituais, mais eu vou acendendo as lâmpadas do meu espírito. São 7 lâmpadas do seu espírito, 7 áreas na sua vida que você precisa acender a glória de Deus. Quais são essas 7 áreas? Primeira área, a área espiritual. A luz de Deus, que é essa lâmpada, ela precisa estar acesa na sua vida espiritual. Você precisa queimar incenso na sua vida espiritual, vida familiar. O mundo precisa ver a glória de Deus através da sua vida, como uma pessoa que tem uma família, como pai, como esposo, como filho, como irmão. Que você reflita a glória de Deus no âmbito da sua família. Terceiro, vida ministerial ou profissional. Você precisa refletir a glória de Deus no seu chamado, no seu ministério, no seu trabalho. A luz do Senhor precisa brilhar, acenda essa chama. Você precisa brilhar também em quarto, na sua vida emocional, que as suas emoções sejam curadas, tratadas e revelem Jesus em suas emoções, que você seja uma pessoa madura emocionalmente, que as pessoas olhem para você e se espelhem em você pela sua maturidade emocional. Quinto, a sua vida intelectual, os seus estudos, a sua dedicação ao aprendizado. Que você não estude, não busque aprender para se vangloriar, mas para glorificar o nome do Senhor, para ser uma ferramenta a cada dia mais útil para o reino de Deus. Sexto, sua vida financeira. Honre a Deus com a sua vida financeira, que essa lâmpada esteja acesa e que as pessoas vejam a glória de Deus na sua vida financeira. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, é o que diz Provérbios. E em sétimo, a sua saúde. Honre o Senhor com o seu corpo, que as pessoas olhem para o seu corpo, olhem para a sua figura e possam ver o brilho da glória de Deus.
E depois no tabernáculo, o sacerdócio do Santo dos Santos, que é a representação da adoração. Viva uma vida de adoração. No tempo em que Saul governou sobre Israel, ele governou 40 anos, e nos 40 anos que ele governou, ele não se preocupou em montar o tabernáculo. Ele não se preocupou em restaurar o tabernáculo, que nessa altura já tinha sido destruído, os utensílios já tinham havido perdido. Só tinha a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela estava na casa de Aminadab, escondida. 40 anos do reinado de Saul. E eles não se preocuparam em trazer a representação, que era a presença de Deus. Saul é rejeitado por Deus. Deus chama Samuel e fala: unge, vai na casa de Jessé, o belemita, e unge lá um dos filhos de Jessé, porque eu tenho me provido na casa de Jessé de um rei, um homem segundo o meu coração. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Em outras palavras, o que havia na vida de Davi era o que estava no coração de Deus. Deus, ele tem anseios em seu coração para mim e para você. Outro dia eu estava conversando com um jovem, ensinando para ele sobre predestinação, sobre livre-arbítrio. E eu ensinando para ele, ele falando: pastor, como é que é esse negócio de predestinação? Deus nos predestinou, nós nascemos para ser, uma pessoa já nasceu para ser salva. Eu falei: cara, quando Deus nos criou, Ele criou todo o ser humano com o propósito de salvar todo o ser humano. Todos nós nascemos para a salvação. Tanto é que se todo mundo fosse bebê e tivesse inocência, ia todo mundo para o céu. O que impede da gente ir para o céu é o pecado. É o que a gente vai escolhendo durante o tempo da nossa caminhada aqui na terra. Mas existe uma história escrita. A Bíblia fala lá no Salmo 139 que os meus dias foram todos escritos no seu livro, cada um deles sem eu nem antes existir. Deus, ele tem uma história escrita no céu ao meu e ao seu respeito. E a Bíblia diz lá no livro de Jeremias que os planos de Deus para nós são planos bons e não de mal, para nos dar um futuro profético, um futuro abençoado. Deus quer o melhor para mim e para você. Mas quando Ele nos criou com um chamado livre-arbítrio. E eu tenho o direito de escolher viver a história que Deus escreveu para mim, viver o plano ou o destino que Deus traçou para mim, ou caminhar segundo as minhas próprias escolhas. Eu tenho o direito de comer da árvore da vida e viver eternamente ao lado de Deus, ou comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e receber em meu corpo a morte. Deus tem uma história escrita para você. E a história de Deus, imagina Deus escrevendo uma história para nós. Pensa aí por 30 segundos. Imagina o que Deus escreveu para você. Você acha que na história de Deus, para mim e para você, você sofria? Você entrava em relacionamentos que te faziam mal? Você acha que na história, será? Eu acredito que não. Qual que era a história que Deus escreveu para a sua vida emocional? Para a sua vida familiar, para a sua vida financeira? Se a própria Bíblia diz que os planos de Deus para nós são planos bons, Deus só escreveu coisa boa para você. Mas as coisas ruins que acontecem ao longo da nossa vida, elas são resultado de nós nos alimentarmos da árvore do conhecimento do bem e do mal. As coisas ruins que acontecem na trajetória da nossa vida são resultado das nossas más escolhas. Aquilo que eu semeio, eu colho. Não que aquela semente fosse a semente que Deus te deu. Talvez foi a semente da serpente
você achou que era tão boa. Como Eva foi seduzida e pensou: eu achava que essa árvore era tão boa. E aí você foi lá e comeu da semente, plantou aquela semente. E muitas das nossas colheitas da vida são fruto das nossas plantações, e não o propósito que tinha escrito no céu ao meu respeito. Cada dia ou cada ano que se passa e eu tomo determinadas escolhas que não são as escolhas de Deus para a minha vida, eu estou escrevendo sobre a história que Deus escreveu para mim. Não escreva em cima da história que Deus escreveu para você. E seja disposto a viver a história escrita pelo dedo de Deus. Que todas as manhãs, quando você acordar, a primeira coisa que você fale com Deus é: Senhor, ajuda-me a viver a sua história para mim nesse dia. Que as minhas escolhas sejam as suas escolhas, que as minhas decisões sejam as suas decisões, que o meu agir, que o meu andar, que o meu caminhar, que o meu falar seja aquilo que o Senhor escreveu para mim no dia 17 de março de 2021, lá na eternidade. Uau! Que o dia 18, que é o dia de amanhã, você possa fazer essa oração. E que você não viva segundo as suas escolhas amanhã, mas pergunte ao Senhor, leia a palavra. Talvez você vai encontrar algo aqui na palavra que está relacionado ao que Ele escreveu para você lá aqui. E peça: Senhor, me guie nesse dia. Eu sei que talvez o que eu estou vivendo hoje, ou ontem, ou amanhã, ou depois de amanhã, são fruto das escolhas que eu escolhi há uns anos atrás. Mas me ajude a corrigir o curso dessas decisões que eu tomei e a viver a história que o Senhor escreveu para mim. Eu quero viver a história que o Senhor escreveu para mim todos os dias da minha vida. Na história que Deus escreveu para mim e para você estava incluso uma vida de relacionamento com Ele todos os dias. Na história que Deus escreveu para mim e para você estava incluso um marido segundo o coração dele, uma esposa segundo o coração dele. Na história que Deus escreveu para mim e para você estava uma família bem-sucedida. Estava também uma vida dedicada a Deus e que alcança muitas outras vidas. Na história escrita de Deus ao seu respeito, existem inúmeras almas que você vai ganhar. Escolha viver a história de Deus ao seu respeito. Antes de Davi nascer, Deus, quando Samuel ainda tinha 13 anos, 12 anos de idade, Deus ele deu uma palavra para Samuel, quando Samuel tinha 12 anos de idade. No dia em que Deus falou com Samuel: Samuel, Samuel. Naquele dia Deus ele deu uma palavra para Samuel: eu vou levantar um sacerdote segundo o meu coração. Isso está lá no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, 1 Samuel. Quando Deus fala com Samuel. E você vai ver ali Deus dando a promessa que ia levantar Davi antes de Davi nascer, antes de Davi pensar em existir. E aí quando Davi ele nasce, ele era um filho rejeitado pelos pais, pelos seus irmãos. Era o filho de uma relação sexual extraconjugal. Davi, ele era rejeitado pelos seus familiares, pelo seu pai, mas ele sabia que ele tinha lugar no colo do Pai eterno. Davi era pastor de ovelhas, e a Bíblia diz que enquanto ele ia pastoreando as ovelhas no campo, ele oferecia adoração ao Senhor Deus. Enquanto você estiver no seu campo de trabalho, enquanto você estiver fora das paredes desse templo, aonde você estiver, mesmo que ninguém te veja, ofereça você um incenso aromático,
uma adoração suave, aceitável às narinas de Deus. E por Davi, ele adorar a Deus no secreto, ele se relacionar com Deus no secreto, a palavra do Senhor diz que Deus o tirou de trás das malhadas. Ele tirou Davi do trabalho de ovelhas, do lugar escondido onde ninguém estava vendo, e o fez assentar como príncipe sobre o seu povo. E quando Davi ele governa, ele vai governar, a primeira coisa que Davi coloca no coração dele é: eu não vou fazer nada sem antes trazer a presença de Deus para o meu reinado. Os 40 anos que Saul governou, ele não trouxe a presença de Deus, mas Davi, no primeiro dia do seu governo, ele falou: vou trazer a presença de Deus. Traga a presença de Deus para o seu ministério, traga a presença de Deus para a sua família, traga a presença de Deus para o seu trabalho, traga a presença de Deus para a sua casa, traga a presença de Deus para o seu coração. Não faça nada nessa vida sem a presença de Deus. Não entre em relacionamento sem a presença de Deus, sem a direção de Deus. Não entre em decisões nenhuma da sua vida sem a presença de Deus. E quando Davi ele foi levar a arca, pulando algum trecho da história, Davi ele coloca a arca no lugar central da cidade, da nação de Israel, em Jerusalém, e lá ele faz uma tenda. E nessa tenda não tinha 3 portas. Essa tenda era uma tenda simples, comum, uma barraca pequena, comum, onde a arca da aliança era o único utensílio sagrado. Lá não tinha mesa dos pães de preposição, lá não tinha altar de sacrifício, lá não tinha bacia de bronze, lá não tinha candelabro, lá não tinha altar de incenso. Tinha somente a presença de Deus. E todas as pessoas que chegavam ali em Jerusalém, elas iam visitar a casa do rei, porque a casa de Davi estava do lado da tenda. Ele quis fazer a casa dele mais próxima possível da tenda, do lugar de adoração onde a presença de Deus estava. E ele falou: o meu palácio vai estar nos limites onde tem a presença de Deus. Na minha casa vai ter o reflexo da glória de Deus. No meu ministério vai ter o reflexo da glória de Deus. E eu não vou fazer nada sem consultar a glória de Deus. E Davi ele faz aquela tenda, e todo Israel, quando ia até a casa do rei, ou quando ia adorar a Deus na tenda, eles chegavam e a primeira coisa que eles viam é a glória de Deus. Irmãos, não tem altar de incenso, não tem altar de sacrifício, não tem mesa de pães da preposição, não tem candelabro que se compara ao brilho da glória de Deus. Davi, ele tirou tudo o que era dogma, que fazia com que as pessoas chegavam até a presença de Deus. Ele falou: vinde, todos estão convidados a ter uma experiência com a glória do rei. E Davi ele estabeleceu turnos, ele chamou a nação de Israel e ele disse, claro irmãos, que como eu disse, a tenda de Davi era algo mais simples, mas os princípios que Deus deixou na tenda de Moisés continua. Não tem como você ter acesso à glória de Deus sem oração, não tem como você ter acesso à glória de Deus sem jejum, sem meditação na palavra, não tem como você ter acesso à glória de Deus sem apresentar a sua vida como sacrifício, em santificação. Não tem. Mas Deus, assim como foi no dia do sacrifício de Jesus, que a palavra do Senhor diz que quando Ele disse está consumado, tetelestai, a palavra do Senhor diz que houve um terremoto e no templo o véu se rasgou de alto a baixo. Não rasgou de baixo para cima, porque de baixo para cima representaria que um homem tinha rasgado. Rasgou de cima a baixo, porque Deus abriu através do sacrifício de Jesus o acesso ao lugar onde a presença dele estava. Assim como foi no tempo de Davi, ele viu o sacrifício de Jesus. Davi, ele viu o plano eterno de Deus, que não era fazer com que as pessoas tivessem limites a chegar até a presença dele. Davi viu que Jesus seria sacrificado e ele daria livre acesso a toda a humanidade a chegar-se à presença do Senhor.
Você tem livre acesso à sala do trono. Você tem livre acesso à presença de Deus. A palavra do Senhor diz: acheguemos confiadamente ao trono da graça, a fim de acharmos graça e misericórdia em tempo oportuno, pelo véu que foi rasgado, a saber, o sangue, o corpo de Cristo Jesus, que foi entregue em nosso lugar. Jesus morreu, assim como Davi, ele teve a visão de todos tendo acesso à glória de Deus. Jesus, ele veio cumprir essa missão, morrer uma vez por toda, para que não houvesse mais sacrifício de animais, mas para que nós nos apresentássemos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus, através de Davi, mostrou o sacrifício de Jesus. Moisés representa a lei, Davi representa a graça. Deus quer que você esteja na presença dele. E quando Davi, ele estabeleceu a adoração nesse lugar, ele chamou os levitas, ele chamou os cantores, ele chamou os profetas. Ele falou: a presença de Deus deve ser venerada 24 horas por dia. Na arca da aliança deve ter elogio a Deus, que é o significado da palavra louvor, 24 horas por dia. Então ele falou: vamos fazer o seguinte, vamos deixar a tenda aberta, vamos deixar o acesso livre 24 horas por dia. Quando alguém quiser entrar na presença de Deus de madrugada, ele pode entrar, porque lá vai estar. Quando alguém quiser entrar na presença de Deus no meio-dia com o sol quente, ele pode entrar, porque lá a presença está disponível. Quando alguém quiser entrar na presença de Deus 2 horas, 1 hora da manhã, não importa o tempo, a presença de Deus está disponível para nós o tempo todo. Ele deu-nos livre acesso a Deus pelo poder do seu sangue. Nós temos livre acesso a Deus. E a palavra do Senhor diz que Davi, ele estabeleceu turnos de 2 em 2 horas. Os levitas, eles estavam ali adorando, e na tenda de Davi o louvor não era um louvor escrito, era um louvor espontâneo. E eles começavam a dizer: Santo é o Senhor Todo-Poderoso, porque criaste os céus, a terra e o mar, e tudo que nele há. Formastes as baleias e os monstros dos mares, as estrelas, os céus e as galáxias, tudo para a tua glória. Toda a terra exalta o seu nome, bendiz ao Senhor eternamente. Te dizemos aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Enquanto isso, os sacerdotes, que eram os escrivãos ou os escribas, eles iam anotando que os levitas cantavam de maneira espontânea a Deus. E daquele tempo surgiram muitos dos salmos que nós lemos hoje no livro dos Salmos. E a palavra do Senhor diz que isso acontecia 24 horas por dia. 24 horas por dia. Enquanto isso, estavam outros sacerdotes ali dizendo: Abba, proteja minha casa. Abba, salva a nossa nação. Eu me arrependo pelos meus pecados e pelo pecado do meu povo. E outro estava lá: louvado seja o seu santo nome eternamente, amém. E outro estava lá: Abba, toma conta da minha fazenda, 24 horas por dia. Davi, ele estabeleceu algo que estava no coração de Deus. Deus, ele não te criou e ele não te salvou para que você adorasse apenas uma vez por semana, quando você viesse na igreja, ou 2. Deus, ele te criou e te chamou para você viver e fazer o que estava no coração de Davi: adorá-lo, engrandecê-lo e buscá-lo 24 horas por dia, expressar a sua glória e ser o seu sacerdote, o seu representante aonde quer que você estiver.
sejamos como sarça ardente, e onde estivermos queimando, aquele lugar se torne terra santa, e as pessoas ao olharem para nós comecem a tirar as sandálias dos pés, não por nós, mas pela glória de Deus revelada através de nós. Se você está sendo infiel ao projeto A Tenda na Minha Casa, ou a Arca na Minha Casa, perdão, eu conjuro você a voltar à fidelidade a partir de hoje. Se você que veio aqui e estabeleceu o propósito dizendo: eu vou fazer esse propósito, mas não está cumprindo ele conforme foi estabelecido, deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor está te chamando hoje para um conserto. Se você propôs-se a fazer o culto familiar e não tem feito, é dia de arrependimento hoje, porque a glória de Deus precisa se manifestar na sua casa. Os seus filhos precisam ser conduzidos no caminho da verdade. Deus quer levar salvação para o seio da sua família. Se você se propôs a meditar na palavra, a aprender sobre Deus e não tem feito, arrependa-se. Se você se propôs a aceitar Jesus e viver um relacionamento com Ele e não tem tido um relacionamento com Ele, hoje é dia de arrependimento. Não adianta você ministrar no altar, não adianta você usar o nome de cristão, se você não tem seguido os passos de Jesus. Para finalizar, tinha muita coisa para falar, mas eu preciso finalizar. Abra sua Bíblia em 1 de Timóteo, capítulo 2. Sábado nós vamos estar aqui 9 horas da manhã, queimando incenso ao Senhor, 1 hora de arrependimento. Nós estaremos no átrio, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, pelos pecados da nossa casa, pelos pecados da nossa igreja, pelos pecados da nossa nação, arrependendo-nos, porque, irmãos, o coronavírus é um juízo de Deus por causa do pecado do mundo. Deus está enviando um juízo sobre a terra. Muitas pessoas podem dizer: isso aí é do governo, isso aí é do anticristo. Pode até ser que Deus esteja permitindo o diabo tocar na terra, assim como ele permitiu Satanás tocar em Jó, mas porque Deus sabe o que faz. Assim como Deus enviou os fogos sobre Sodoma e Gomorra, assim como Ele enviou a lepra sobre os filisteus, porque eles estavam no erro. Eu creio que esse coronavírus é um juízo de Deus sobre a terra. A medida de iniquidade da terra foi crescendo tanto a ponto que chegou a hora que transbordou. E o que nós estamos vivendo hoje, a terra está gemendo, a terra está sofrendo por causa do seu pecado, e nós precisamos clamar por perdão. Assim como Isaías clamou: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Assim como Neemias clamou: Senhor, perdoa o meu pecado e perdoa o pecado do meu povo. Eu e o meu povo pecamos contra o Senhor. Assim como Salomão, ele orou pedindo a Deus para que viesse intervir a favor dele e do povo. Deus respondeu a Salomão dizendo lá em 2 Crônicas 7,14, ele está falando: a mudança da terra depende do posicionamento do meu povo. Se o meu povo, que se chama crente, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu vou perdoar o pecado do meu povo, eu vou perdoar o pecado da terra, e eu vou sarar essa terra. Deus quer sarar o Brasil, Deus quer sarar as nações, mas está aqui um sacerdote fazendo um clamor e um apelo para essa igreja e para a igreja que me escutar nas redes sociais, no YouTube. Vamos nos arrepender, vamos orar e clamar ao Senhor. Poupa o seu povo, ó Senhor, e não deixe a sua herança cair no opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, dizendo: onde está o seu Deus?
Assim como Joel, no capítulo 2, ele nos ensinou a orar como sacerdotes. É tempo de nós virmos para o templo e nos prostrarmos diante do altar e clamar: Senhor, nos perdoa e perdoa a nossa nação. Nós vamos aqui estar no primeiro momento, na primeira hora do sábado em arrependimento, na segunda hora em intercessão. E a intercessão engloba situações, circunstâncias, propósitos, necessidades. Nós vamos estar intercedendo a Deus em favor do nosso povo, buscando o Espírito Santo. E na terceira hora, de 11 meio-dia, nós vamos estar aqui adorando aquele que vive e reina para todo sempre. Arrependimento, intercessão e adoração. É a tenda de Davi. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações. Muda essa versão, por favor. Vai na RA ou qualquer uma outra aí. Antes de tudo, pois, exorto-se que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças, que representa a adoração. Súplica está relacionada ao arrependimento. Oração está relacionada a você falar e ter atitude. Intercessão fala de você apresentar a causa de outros. E ações de graças fala de adoração em favor de todos os homens. 2. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Nós vamos estar orando aqui pelo presidente da república, pelos 3 poderes. Nós vamos estar orando aqui pelas nossas autoridades espirituais, pelas nossas autoridades familiares, para que vivam uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu quero convocar a igreja. A gente está aqui no sábado orando. Mesmo você que ainda não está no projeto Arca na Minha Casa, mas eu quero chamar você no sábado. A gente está aqui. Esse vai ser um projeto da igreja que vai além da Arca na Minha Casa. Nós vamos estar aqui clamando a Deus em favor de todos os homens, como sacerdotes, apresentando a Deus uma oferta de sacrifício. Muitos aqui vão vir em jejum. Eu mesmo vou estar aqui em jejum. Nós vamos estar aqui apresentando a nossa vida, nossa família, nosso ministério, nosso país, nossa cidade, diante da presença do Senhor. Eu quero que você se coloque sobre os seus pés agora. Amós capítulo 9, versículo 11 diz que nos últimos dias o Senhor levantaria o tabernáculo caído de Davi. Tabernáculo significa habitação. E no livro de 1 Crônicas, Salomão ele vai falar que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. No livro de Hebreus nós também vemos isso. E a palavra do Senhor diz que nós somos o templo de Deus. Você e eu somos o tabernáculo de Deus. Você é o lugar da habitação do Altíssimo. A presença de Deus, representada pelo Espírito Santo, habita dentro de você. E se você é esse tabernáculo, a pergunta é: você é o tabernáculo de Davi que está caído? Ou você é um tabernáculo que está bem edificado? Você é o tabernáculo de Moisés ou você é o templo de Herodes, o templo de Salomão? Qual tabernáculo é você? Se você é a tenda que caiu, o Senhor está nesse tempo dizendo: eu vou levantar o meu tabernáculo para que se queime incenso nele. Eu vou levantar o meu tabernáculo para que nele o meu nome seja adorado 24 horas por dia, assim como foi com Davi.
Eu vou levantar o meu tabernáculo para que eu seja buscado 24 horas, assim como era no tempo de Davi. Eu vou levantar o meu tabernáculo para que o restante das nações temam o meu nome, assim como foi no tempo de Davi. E eu vou trazer um tempo de aceleração. O que pisa as uvas vai alcançar o que semeia. Um tempo de aceleração. O que lança semente vai alcançar o que está colhendo. Deus, Ele quer acelerar o processo dele na sua vida. É tempo de rompimento. É tempo de cumprir a história que Deus escreveu para você na eternidade. Chega de você viver na mesma vida que você vivia antes. Domingo nós temos escola bíblica dominical às 9 horas da manhã. E depois da escola bíblica nós teremos um tempo de evangelismo. É tempo de salvarmos almas para o Senhor. Domingo à noite é a nossa Santa Ceia. Venha renovar a sua aliança com Deus, para que Ele estabeleça um novo tempo na sua vida. Como está a sua vida com Deus? Se você é uma pessoa que talvez esteja refletindo o sacerdote Eli, que não tem buscado como deveria, que não tem a mesma visão que tinha antes, que não está conseguindo andar, não está conseguindo romper, caminhar, que já não está mais ouvindo a voz de Deus, é tempo de você clamar ao Senhor. Começa a apresentar a sua vida diante do Senhor e começa a pedir a Ele: Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Restaura a essência do Senhor na minha vida. Restaura o chamado. Restaura a fome, ou coloca a fome que nunca existiu. Coloca em mim, Senhor, a glória, um desejo ardente pela Tua presença. Começa a clamar a Ele aí agora. Começa a falar. Suplique ao Senhor. Apresente a sua vida diante dEle, reconhecendo quem você é e pedindo a Ele: Senhor, eu quero ser quem o Senhor quer que eu seja. Eu quero viver da maneira que o Senhor quer que eu viva. Perdoa os meus pecados, porque muitas das minhas decisões me levaram a viver uma vida fora dos seus propósitos. Muitas das minhas decisões me levaram a viver uma vida fora do seu plano para mim, fora daquilo que o Senhor escreveu para mim. Mas a partir de hoje, dessa quarta profética, do dia 17 de março de 2021, eu quero entrar nos seus propósitos para mim. Eu quero entrar nos seus planos para mim. Eu quero conhecer as suas veredas. Eu quero seguir os seus passos. Eu quero, Senhor, viver a história que o Senhor escreveu para mim antes de eu ter nascido. Assim como o Senhor escreveu sobre Davi, eu sei que existe uma história escrita ao meu respeito, e eu quero viver a sua história escrita ao meu respeito. Eu profetizo sobre a sua vida um tempo de restauração do chamado. Eu profetizo sobre a sua vida um tempo de restauração do propósito, um tempo de restauração da vida com Deus, um tempo de fome e sede pela presença de Deus, um tempo em que Deus vai te colocar na posição de um resgatador de vidas. Através da sua vida, outras vidas serão salvas. O Senhor te salvou com um propósito, para que você vá e salve os perdidos. Comece a clamar ao Senhor: Senhor, deixa eu salvar mais um, deixa eu salvar mais um. Eu quero salvar mais uma vida. Renova a sua unção sobre nós, Senhor. Renova a sua unção sobre nós. Renova o seu propósito. Apresente a sua vida diante de Deus.
seu coração. Deixa Jesus entrar. Deixa a presença dele tomar conta de tudo. Deixa a presença dele marcar a sua vida. Deixa a presença dele revelar para você os planos dele para você. Você conhece a história de Deus ao seu respeito quando você começa a buscar conhecer a história de Deus. Deixa eu dizer isso de novo. Você conhece a história de Deus ao seu respeito quando você começa a buscar conhecer a história de Deus. Desperta, Senhor, em nosso meio aqueles que estão fracos, mancos, doentes, cegos, surdos, desanimados, abatidos, feridos, e que nós venhamos entrar no novo tempo de estarmos curados, santificados, para poder curar e levar a santificação e a salvação. No poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.